O príncipe Harry está respondendo aos rumores sobre seu verdadeiro pai. Por décadas, houve especulações de que o ex-amante da princesa Diana, James Hewitt, seria o pai do jovem de 38 anos, e não o rei Charles III. Durante anos, circularam rumores na família real britânica sobre a paternidade do príncipe Harry. A especulação, alimentada por seu cabelo ruivo e diferenças físicas em relação ao irmão William, tornou-se uma narrativa constante nos tabloides, negada firmemente pelo palácio. Agora, uma revelação explosiva teria destruído a frágil paz entre Harry e seus parentes reais. Que descoberta de DNA poderia levar o príncipe já afastado a romper de forma definitiva e irreversível com o passado? A verdade é mais chocante do que qualquer tabloide ousou publicar. De acordo com fontes próximas à situação, Harry recebeu os resultados durante uma videochamada com seu médico. Quando o doutor começou a falar sobre um marcador genético específico, Harry supostamente o interrompeu, visivelmente chocado com o que via na tela. A consulta terminou abruptamente e Harry pediu que todos os resultados fossem enviados imediatamente para a análise privada. Ele encerrou a chamada e ficou em completo silêncio por quase 1 hora. Um informante afirmou que Meghan o encontrou ainda encarando os resultados quando voltou de levar Archie ao grupo de brincadeiras. Parecia que ele tinha visto um fantasma. O perfil genético supostamente continha marcadores incompatíveis com a linha genética Windsor, mas notavelmente semelhantes aos de outra figura bem conhecida do passado de Diana. Alguém cuja relação com a mãe de Harry foi objeto de especulação durante anos. A questão de James Hewitt finalmente respondida. Durante décadas, o rumor mais persistente sobre a paternidade de Harry girou em torno de James Hewitt, o ex-oficial de cavalaria com quem Diana teve um caso de 5 anos no fim dos anos 80 e início dos 90. A época da relação, aliada ao cabelo ruivo de Harry, semelhante ao de Hewitt, alimentou especulações intermináveis, apesar das negativas de todas as partes envolvidas. O próprio Hewitt declarou repetidamente que seu relacionamento com Diana começou em 1986, 2 anos após o nascimento de Harry, em 1984, tornando biologicamente impossível que fosse seu pai. Essa cronologia, confirmada por amigos de Diana e biógrafos reais, parecia descartar definitivamente Hewitt. Mas, segundo fontes que conhecem os resultados genéticos de Harry, a verdade parece ser bem mais complexa. Os marcadores de DNA indicariam que Hewitt é, de fato, o pai biológico de Harry, contradizendo a linha do tempo oficial sobre quando o relacionamento com Diana teria começado. Essa revelação sugere que Diana e Hewitt podem ter tido um breve envolvimento anterior, possivelmente coincidindo com os primeiros anos conturbados do casamento com Charles, uma possibilidade nunca antes confirmada ou considerada seriamente por historiadores reais. Um biógrafo real, sob anonimato, comentou que esse período coincide com o momento em que Charles havia retomado seu relacionamento com Camilla e Diana estava profundamente infeliz. Não seria implausível que ela tenha buscado consolo em outro lugar, embora essa ligação prévia com Hewitt nunca tenha sido documentada. O abalo emocional de Harry. Para Harry, a descoberta teria desencadeado uma crise emocional profunda que vai além da questão de paternidade. Segundo amigos, a revelação o forçou a reavaliar toda sua história de vida, incluindo seu relacionamento com a família real, especialmente com o rei Charles. Uma fonte próxima ao Sussex afirmou que Harry está processando o fato de que pessoas ao seu redor, talvez até Charles, possam ter sabido a verdade o tempo todo. Cada interação, cada gesto frio, cada desdém percebido agora ganha outro significado. Ele foi tratado de forma diferente porque sabiam? A designação de reserva era mais literal do que ele imaginava? O momento dessa descoberta tem sido particularmente doloroso,
considerando o conteúdo de sua autobiografia, Spare, publicada em 2023. No livro, Harry escreveu longamente sobre sua relação complicada com Charles, seus sentimentos de ser ignorado e o desejo desesperado por aprovação e afeto paternos. Ele desabafou sobre seu vínculo com um homem que talvez sempre soube que não era seu pai biológico. A fonte acrescentou: essa constatação é devastadora. O mais comovente foi a reação de Harry ao ver fotos antigas com Charles. De acordo com pessoas próximas, ele passou horas revendo fotos antigas, procurando por conexões genuínas ou sinais de distância emocional que antes não percebera. A ruptura final. Embora Harry tenha mantido silêncio público sobre essas revelações, suas ações dizem muito. Semanas após supostamente receber os resultados, Harry teria consultado advogados constitucionais sobre seu status técnico dentro da família real, iniciado o processo legal para mudar o sobrenome dos filhos de Mountbatten Windsor para simplesmente Sussex, instruído sua fundação a remover todas as referências à herança real dos materiais, e devolvido relíquias familiares ao Palácio de Buckingham por mensageiro, incluindo itens recebidos da Rainha Elizabeth II. Mais significativamente, Harry teria enviado uma carta formal ao palácio, renunciando a quaisquer reivindicações ou vínculos restantes com a família real. Embora tecnicamente isso não seja exigido, já que ele continua sendo o sexto na linha de sucessão ao trono, independentemente da paternidade biológica, por ter nascido durante o casamento de Charles e Diana, este gesto simbólico representa sua ruptura psicológica total com sua vida anterior. Isso não se trata de status legal para Harry, explicou um confidente. É sobre identidade. Ele está fazendo um rompimento completo com uma instituição que agora sente ter sido construída sobre mentiras. Pelo menos no que diz respeito a ele, Meghan e os filhos. Durante toda essa crise, Meghan Markle teria sido o apoio constante de Harry. Segundo amigos, ela viu a notícia não como um escândalo, mas como uma clareza que explica muito sobre como Harry foi tratado dentro da família real. Ela era a vilã. Ela era a terceira pessoa no casamento. Ela precisava reabilitar seu próprio anjo. Alguns segredos são grandes demais para permanecer escondidos para sempre. E este está provocando ondas de choque dentro da família real. Tucker Carlson não podia acreditar no que estava ouvindo. Seu convidado estava sentado à sua frente, revelando calmamente algo sobre a rainha Camila que ninguém deveria saber. A expressão no rosto de Carlson dizia tudo: nojo, choque e talvez até um pouco de raiva. Quem era o convidado no programa de Tucker Carlson? Primeiro de tudo, quem era a pessoa que fez essa alegação? Não era apenas um youtuber aleatório ou um colunista de fofocas tentando gerar manchetes. Não. Era alguém com conhecimento real. Alguém com acesso a informações que o público nunca deveria ouvir. Algumas fontes acreditam que era um ex-funcionário da realeza, alguém que trabalhou nos bastidores do palácio, vendo tudo de perto. Outros afirmam que era um jornalista investigativo, alguém que passou anos investigando os segredos ocultos da família real britânica. Quem quer que fosse, uma coisa estava clara. Sabia algo que a maioria das pessoas não sabia. E quando falou, até Tucker Carlson, um homem que já cobriu algumas das histórias mais controversas da história moderna, ficou atônito. O que foi revelado sobre a rainha Camila? Agora vamos falar sobre a verdadeira bomba. O que exatamente esse convidado disse que fez Tucker Carlson reagir com choque e repulsa? O convidado revelou que a rainha Camila pode ter estado envolvida em negócios secretos que a família real queria desesperadamente manter ocultos. E isso não era apenas sobre seu relacionamento passado com o rei Charles. Era algo muito maior. Algo que poderia prejudicar seriamente sua reputação e até mesmo a própria monarquia. As alegações se dividiram em 3 categorias principais: escândalos financeiros, influência política secreta e controvérsias pessoais. 1. Escândalos financeiros.
Uma das maiores revelações foi que Camila teria estado envolvida em corrupção financeira. Segundo o convidado, ela pode ter usado sua influência real para ajudar certos empresários e políticos poderosos em troca de benefícios pessoais. Houve alegações de que ela tinha ligações com investidores secretos, possivelmente até estrangeiros, que estavam usando o nome da família real britânica para promover suas próprias agendas. Alguns relatórios sugeriam que essas negociações obscuras envolviam contas bancárias ocultas, investimentos em paraísos fiscais e até aquisições de terras que o público nunca deveria saber. Agora pense nisso. A monarquia britânica já é criticada pela forma como lida com dinheiro. Todos os anos, os contribuintes britânicos pagam milhões para sustentar a família real. Então, se a rainha Camila estivesse secretamente usando sua posição para se beneficiar financeiramente, isso seria um enorme escândalo. O povo britânico se sentiria traído. Seria esse o motivo pelo qual a família real mantém suas finanças tão em segredo? Seria essa a razão pela qual certos detalhes nunca são tornados públicos? Estas são perguntas que, se respondidas, poderiam abalar os próprios alicerces da monarquia. 2. Influência política. O convidado não parou nos escândalos financeiros. Também afirmou que a rainha Camila poderia estar desempenhando um papel muito maior no controle das decisões da família real do que as pessoas percebem. Muitos acreditam que o rei Charles é quem toma todas as decisões importantes. Mas e se isso não for totalmente verdade? E se Camila estiver influenciando decisões importantes nos bastidores? O convidado sugeriu que Camila esteve secretamente envolvida em grandes discussões políticas, possivelmente até pressionando autoridades governamentais para tomar decisões que beneficiassem ela e seu círculo íntimo. Se isso for verdade, muda completamente a forma como vemos a família real. A monarquia deve se manter fora da política, deve ser neutra. Mas se Camila está puxando as cordas por trás do palco, então o que isso significa para a democracia? 3. Escândalos pessoais. E agora a parte que fez os queixos caírem. Os escândalos pessoais. Durante anos, as pessoas sussurraram sobre o papel de Camila na queda da princesa Diana. Todos sabemos que Charles e Camila tiveram um caso enquanto Charles ainda era casado com Diana. Mas e se o envolvimento de Camila foi mais profundo do que jamais soubemos? O convidado sugeriu que Camila pode ter desempenhado um papel muito maior nas lutas emocionais de Diana, possivelmente até trabalhando nos bastidores para isolá-la da família real. Mas isso não foi tudo. Também havia alegações de que Camila tinha segredos pessoais. Segredos que, se revelados, poderiam arruinar sua reputação para sempre. Casos, relacionamentos escondidos, conexões com pessoas que a família real não gostaria que o público conhecesse. O convidado não deu todos os detalhes, mas deixou uma coisa muito clara. A rainha Camila não é tão inocente quanto parece. A reação de Tucker Carlson. Agora vamos falar sobre como Tucker Carlson reagiu a tudo isso. Todos sabemos que Tucker não se choca facilmente. Ele já cobriu algumas das histórias mais intensas, desde escândalos políticos até corrupção na mídia. Mas quando seu convidado começou a expor a rainha Camila, algo mudou. No início, Tucker parecia curioso. Era visível em seu rosto que ele estava prestando atenção, tentando descobrir se aquilo era apenas mais uma teoria da conspiração ou se havia algo real por trás. Mas à medida que o convidado continuava, sua expressão ficou mais séria. Seus olhos se estreitaram, os lábios se apertaram. Era como se ele não pudesse acreditar no que estava ouvindo. E então, quando vieram as maiores acusações sobre a influência secreta de Camila e possível corrupção, a reação de Tucker disse tudo. Ele balançou a cabeça, recostou-se na cadeira e por um momento ficou completamente em silêncio. Esse silêncio falou mais do que palavras. Finalmente, quando falou, fez a pergunta que provavelmente todos em casa estavam pensando. Por que ninguém está falando sobre isso?
E essa é uma ótima pergunta, não é? Por que a mídia é tão rápida em defender a rainha Camila? Por que essas histórias sempre são enterradas? Por que, toda vez que um escândalo da família real começa a emergir, ele desaparece das manchetes? Tucker não disse explicitamente que acreditava em cada palavra do convidado, nem afirmou que cada detalhe estava 100% confirmado. Mas disse uma coisa com clareza. Essa era uma conversa que valia a pena ter. E isso é o que realmente importa. Se mesmo metade dessas alegações forem verdadeiras, então o público britânico merece saber. Se a rainha Camila está escondendo segredos sujos, então a verdade virá à tona mais cedo ou mais tarde. O histórico de encobrimentos da família real. A família real britânica é uma das mais poderosas e bem protegidas do mundo. Eles têm riqueza, influência e uma longa história de moldar cuidadosamente sua imagem pública. Toda vez que aparecem em público, estão sorrindo, acenando e parecendo perfeitos. Mas por trás das portas fechadas, é outra história. Durante décadas, a família real foi acusada de encobrir escândalos, silenciar pessoas e esconder a verdade do público. E toda vez que surge um novo escândalo, surge a mesma pergunta. O que mais estão escondendo? Agora, com uma revelação chocante sobre a rainha Camila, as pessoas se perguntam novamente: será que é apenas mais um encobrimento real? Para entender isso, vamos olhar para a história. Porque acredite, não é a primeira vez que a família real tenta enterrar algo. O escândalo do príncipe Andrew. Um dos escândalos mais chocantes da história recente envolve o príncipe Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth II. Durante anos, Andrew foi visto como um real típico, comparecendo a eventos, sorrindo para as câmeras e vivendo uma vida de luxo. Mas em 2019, tudo mudou. Seu nome foi ligado a Jeffrey Epstein, um homem conhecido por alguns dos crimes mais horríveis imagináveis. Ainda pior, uma mulher chamada Virginia Giuffre afirmou que foi forçada a estar com o príncipe Andrew quando tinha apenas 17 anos. Ela tinha provas, fotos e testemunhas. As acusações eram horríveis. Agora, o que você acha que a família real fez? Permitiu uma investigação adequada? Exigiu justiça? Não. Em vez disso, entraram em modo total de controle de danos. Ficaram em silêncio, esperando que as pessoas esquecessem. Mas quando a mídia continuou investigando, tentaram outra tática. O príncipe Andrew deu uma entrevista à BBC, esperando limpar seu nome, mas ao invés disso piorou tudo. Negou conhecer Virginia, mesmo havendo uma foto dos dois juntos. Chegou a usar a desculpa mais estranha. Afirmou que não poderia estar com ela em certa data porque estava em uma pizzaria com sua filha. Sim, você ouviu certo. Sua desculpa para um dos maiores escândalos da história da realeza foi pizza. A reação foi imediata. A entrevista foi um desastre. O público ficou furioso. A família real não teve outra opção a não ser agir. Retiraram de Andrew seus títulos reais e deveres públicos. Ele desapareceu da vida pública. Mas ele enfrentou consequências reais? Não exatamente. Eventualmente, a família real fez um acordo secreto com Virginia Giuffre. Pagaram milhões para que ela retirasse o processo. E assim, o escândalo foi discretamente enterrado. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Se a família real estava disposta a proteger o príncipe Andrew, quem mais eles já protegeram? A trágica história da princesa Diana. Agora vamos falar sobre a princesa Diana, a figura real mais amada da história moderna. Diana era diferente. Era calorosa, gentil e realmente se importava com as pessoas. Não apenas sorria e acenava. Ela se conectava com o público e, por isso, foi adorada por milhões. Mas a família real não sentia o mesmo. Diana era vista como um problema. Ela não seguia as regras. Falava abertamente sobre suas lutas, sua solidão e seu casamento fracassado com Charles. E quando disse publicamente, éramos 3 nesse casamento, referindo-se a Camila, envergonhou toda a monarquia.
Esperavam que Diana ficasse em silêncio, mas ela se recusou. Expôs segredos que a família real não queria que o mundo soubesse. Falou sobre como Charles sempre esteve apaixonado por Camila. Falou sobre como o palácio controlava todos os aspectos de sua vida. E então, em 1997, algo terrível aconteceu. Diana morreu em um acidente de carro em Paris. O mundo ficou em choque. A história oficial foi que seu motorista estava embriagado, perdeu o controle e bateu. Mas muita gente não acreditou nisso. Testemunhas afirmaram ter visto um misterioso carro branco próximo ao veículo de Diana pouco antes do acidente. Alguns ouviram sons altos antes de o carro perder o controle. E há uma parte ainda mais assustadora. A própria Diana previu que algo assim poderia acontecer. Ela escreveu uma carta dizendo que acreditava que alguém estava planejando um acidente para se livrar dela. E adivinha quem ela nomeou nessa carta? O príncipe Carlos. Foi realmente um acidente ou algo mais? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas o que sabemos é que, quando a família real quer que algo desapareça, ela dá um jeito. Como a família real controla a percepção pública. A família real não é apenas uma família, é um negócio. Sobrevive porque as pessoas a admiram e respeitam. Mas o que acontece quando escândalos ameaçam essa reputação? É aí que entra a equipe de controle de danos. Eles têm especialistas em mídia, assessores de imprensa e estrategistas, trabalhando 24 horas por dia para proteger a imagem da monarquia. Se uma má notícia surge, eles não entram em pânico. Eles administram. Às vezes ignoram a história, esperando que ela desapareça. Às vezes divulgam uma declaração cuidadosamente escrita que não diz nada, mas soa importante. E quando as coisas ficam realmente ruins, criam uma distração. Por exemplo, quando o escândalo do príncipe Andrew ficou grande demais para ser ignorado, o que aconteceu? De repente, a mídia foi inundada com histórias negativas sobre Meghan Markle e o príncipe Harry. O timing foi suspeito. Foi apenas coincidência? Ou uma distração estratégica? A família real dominou a arte de controlar a opinião pública. E é por isso que agora as pessoas estão questionando este novo escândalo sobre a rainha Camila. Seria apenas mais um encobrimento real? Este novo escândalo sobre a rainha Camila? Mais um encobrimento? Agora voltamos à grande questão. E quanto à rainha Camila? Sabemos que ela tem um passado. Sabemos que esteve no centro do casamento destruído de Charles e Diana. Sabemos que foi odiada pelo público. E mesmo agora, como rainha, ainda há pessoas que não confiam nela. Agora, informações chocantes sobre ela vieram à tona. Um convidado no programa de Tucker Carlson revelou algo tão perturbador que até Tucker pareceu enojado. Mas aqui está a verdadeira pergunta. O que a família real está fazendo para encobrir isso? Vão ficar em silêncio esperando que o público esqueça? Vão emitir uma declaração cuidadosamente redigida? Ou vão nos distrair com outra história? Talvez mais drama sobre Harry e Meghan? Se a história nos ensinou algo, é que a família real fará o que for preciso para proteger sua imagem. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. A única pergunta é: quando? Como o público reagiu ao escândalo? O que aconteceu depois dessa revelação chocante sobre a rainha Camila? Bem, a internet explodiu. As pessoas não paravam de falar sobre o assunto. O Twitter pegou fogo. O Reddit fervilhava de discussões. E as sessões de comentários do YouTube estavam repletas de debates. Alguns estavam furiosos, outros chocados, e outros diziam: bom, já esperávamos por isso. Vamos começar com o Twitter. Se você já passou 5 minutos no Twitter, sabe como as coisas podem ficar caóticas lá. Assim que a história surgiu, as pessoas começaram a tweetar loucamente. Alguns usuários postaram memes comparando a rainha Camila a vilãs históricas. Outros escreveram longas threads tentando desvendar a situação como se fossem detetives. Um tweet viral dizia: Primeiro Diana, agora isso. A família real nunca deixa de decepcionar.
Recebeu milhares de curtidas e retweets, mas nem todos estavam contra ela. Alguns apoiadores da monarquia defenderam Camila, dizendo que as pessoas estavam sendo muito duras. Um usuário escreveu: "Isso é só mais um ataque à monarquia. A rainha trabalhou duro para chegar onde está hoje." Mas esse tweet, sim, não teve tanta aceitação. A maioria das respostas eram pessoas discordando, postando trechos antigos de entrevistas de Diana falando sobre suas dificuldades. O Reddit era um campo de batalha completamente diferente. Você sabe como funciona o Reddit? É cheio de discussões profundas. As pessoas estavam postando em fóruns como R Conspiração, R Royal Gossip e até R World News. Alguns usuários compartilhavam links de notícias antigas tentando provar que Camila sempre escondeu algo. Outros perguntavam: por que ainda temos uma monarquia em 2025? Um post com milhares de votos dizia: "Não importa o quanto a família real tente limpar sua imagem, a verdade sempre aparece." E sabe de uma coisa? Era exatamente assim que muita gente se sentia. Eles acreditavam que a família real vinha encobrindo segredos há anos. E este era apenas mais um exemplo. E então, claro, havia o YouTube. O clipe do programa de Tucker Carlson estava entre os mais assistidos. A seção de comentários, uma zona de guerra. Algumas pessoas elogiavam Tucker por falar a verdade, dizendo que a grande mídia nunca ousaria expor isso. Outros estavam dizendo que os americanos deveriam ficar fora dos assuntos britânicos, o que, é claro, tornou a seção de comentários ainda mais caótica. Opinião pública britânica versus americana. Aqui foi onde as coisas ficaram realmente interessantes. A forma como os britânicos reagiram foi muito diferente da reação dos americanos. Vamos falar primeiro da reação britânica. Muitas pessoas no Reino Unido estavam irritadas, mas não exatamente surpresas. O público britânico tem uma relação complicada com Camila há décadas. Alguns a aceitaram como rainha, mas muitos ainda a veem como a mulher que feriu Diana. Essa revelação apenas reacendeu o fogo. Alguns tabloides britânicos foram, contudo, manchetes como "O segredo mais sombrio da rainha finalmente exposto" começaram a aparecer. Programas matinais debatiam se a monarquia ainda era confiável. E sabe o que foi interessante? Muitos britânicos mais velhos, aqueles que viveram todo o drama entre Charles, Diana e Camila, eram os mais revoltados. Sentiam que a história estava se repetindo. Mas os americanos... os americanos adoram um bom escândalo real. Os El-Ejawara sempre foram fascinados pela monarquia britânica, mesmo tendo se separado dela há séculos. Para muitos americanos, a família real é como uma novela da vida real. Então, quando essa história surgiu, não foram apenas os fãs da realeza que comentaram, foi todo mundo. Fox News, CNN e até YouTubers independentes começaram a cobrir o assunto. Alguns comentaristas americanos comparavam isso com corrupção política, dizendo coisas como: "É por isso que não temos reis e rainhas aqui." Outros apenas se divertiam com o drama, dizendo: "Isso é melhor que The Crown na Netflix." Mas aqui está a parte curiosa. Enquanto muitos americanos estavam adorando a fofoca, alguns realmente defenderam Camila. Sentiram que a mídia estava sendo injusta e atacando-a apenas porque ela não era Diana. Foi um raro momento em que os americanos foram mais simpáticos à família real britânica do que os próprios britânicos. A família real disse algo? Foi aí que as coisas ficaram ainda mais suspeitas. No início, o Palácio de Buckingham ficou completamente em silêncio. Nenhuma declaração, nenhuma entrevista, nada. E você sabe o que isso causa, certo? Faz com que as pessoas fiquem ainda mais curiosas. Eventualmente, após a história continuar se espalhando, alguns insiders reais falaram com a mídia. Mas a resposta deles foi a de sempre: sem comentários, ou "essas alegações são completamente falsas." E sejamos honestos, alguém realmente acredita nisso? Um especialista real que frequentemente aparece na TV britânica disse: "O palácio está em modo total de controle de danos."
Ele explicou que a família real sempre segue a mesma estratégia quando estoura um escândalo: ficar em silêncio e esperar que as pessoas esqueçam. Se isso não funcionar, divulgar uma declaração curta negando tudo. E se as coisas ficarem realmente ruins, distrair o público com outra história. E adivinha? Alguns dias após essa revelação, o príncipe William e Kate apareceram de repente em um grande evento beneficente. Coincidência? Talvez. Mas muita gente achou que foi uma jogada clássica para tirar o foco de Camila, como isso afetou a reputação da rainha Camila. Então, depois de tudo isso, o que isso significou para a rainha Camila? Bem, digamos que sua popularidade não aumentou. Mesmo antes disso, Camila não era a mais querida da realeza. Passou anos tentando reconstruir sua imagem, envolvida em caridade e longe de confusões. Mas, no fundo, muita gente nunca esqueceu seu passado, e esse escândalo lembrou a todos porque nunca confiaram nela completamente. Pesquisas começaram a surgir mostrando que sua taxa de aprovação caiu. Algumas pessoas até começaram a pedir sua renúncia como rainha. Claro, isso é pouco provável, mas o fato de as pessoas estarem discutindo isso já diz muito. A geração mais jovem, especialmente a geração Z, foi a mais vocal. Muitos cresceram ouvindo a história de Diana e nunca aceitaram completamente Camila. Em plataformas como o TikTok, começaram a surgir vídeos comparando clipes antigos de Diana com vídeos novos de Camila. Um TikTok viral dizia: Diana merecia melhor. A verdade sempre aparece. Teve milhões de visualizações. Até alguns apoiadores da monarquia, que normalmente a defendem a todo custo, estavam com dificuldades para justificar esse escândalo. Um jornalista real escreveu: Esse é o maior desafio que a rainha Camila enfrentou desde que se casou com Charles. Para Archie e Lilibet, ainda muito pequenos para entender a complexidade da situação, as mudanças práticas foram mínimas. Fontes indicam que Harry e Meghan decidiram adiar qualquer explicação específica até que as crianças sejam mais velhas, focando em criar estabilidade em meio ao caos interno familiar. Harry, segundo relatos, tornou-se ainda mais protetor com a privacidade dos filhos, implementando medidas de segurança adicionais ao redor de sua casa e atividades. Amigos sugerem que isso vem do medo de que as crianças se tornem alvo da mídia se as informações sobre paternidade forem divulgadas. A principal preocupação de Harry é proteger Archie e Lilibet de passarem pelo que ele passou, disse uma fonte. Se algo mudou, foi que ele ficou ainda mais determinado a construir uma vida completamente fora do escrutínio da realeza. Resposta de James Hewitt. Embora Hewitt tenha permanecido em silêncio publicamente, fontes que afirmam conhecer sua reação o descrevem como atônito e em conflito. Embora sempre tenha negado ser o pai de Harry, essas fontes sugerem que ele pode ter se perguntado em particular, considerando o momento de certos eventos. Um ex-colega militar de Hewitt disse a um jornal britânico que Hewitt às vezes fazia comentários sobre a carreira militar de Harry que pareciam incomumente orgulhosos e específicos. Ele acompanhou com muito interesse o serviço de Harry no Afeganistão, observou o colega. Ele colecionava recortes de notícias sobre os feitos militares de Harry. Achávamos que era apenas por causa da ligação com Diana, mas talvez houvesse algo mais. O que permanece incerto é se Hewitt estaria disposto a ter um relacionamento com Harry neste momento. Disse que os dois homens nunca tiveram uma conversa significativa, apesar de circularem em meios sociais próximos durante a vida de Harry no Reino Unido. Qualquer relacionamento potencial seria complicado pelas decisões passadas de Hewitt de lucrar com sua ligação com Diana através de entrevistas reveladoras e livros. James carregou esse segredo, ou ao menos essa dúvida, por quase 40 anos, disse um conhecido de longa data. Se ele sabia a verdade, ou apenas suspeitava, agora está enfrentando as consequências de escolhas feitas há décadas. O caminho a seguir.
Para Harry, o caminho parece ser de separação completa de seu passado real. Amigos dizem que ele está se concentrando intensamente nos filhos e no trabalho humanitário, encontrando propósito em construir um legado totalmente seu. Harry me disse que se sente livre de certa forma, revelou um amigo próximo. As perguntas constantes sobre por que ele nunca se encaixava totalmente, por que era tratado de forma diferente, finalmente têm uma resposta. É doloroso, mas há clareza nisso. Essa clareza teria levado Harry a abraçar ainda mais o legado de sua mãe. O trabalho humanitário de Diana, sua empatia pelos excluídos e sua eventual ruptura com as restrições da realeza agora servem como modelo para a própria jornada de Harry. O mais comovente é a nova compreensão de Harry sobre o isolamento de sua mãe. Ele me disse que agora entende em um nível muito mais profundo o que sua mãe passou, disse um confidente. A solidão de carregar uma verdade que a instituição queria enterrar. Ele se sente conectado a ela por meio dessa experiência compartilhada. O contexto histórico. Embora sem precedentes nos tempos modernos, questões sobre paternidade real moldaram a história europeia por séculos. De Luís XIV aos Habsburgos, filhos reais não oficiais e dúvidas sobre legitimidade alteraram o curso de dinastias. O que torna a situação de Harry única é o contexto moderno, a combinação de testes genéticos, mídia global e sua separação pública pré-existente da vida real. Nunca antes uma figura real de sua proeminência teve tantos meios científicos para descobrir tal verdade quanto a liberdade para reconhecê-la publicamente. Historiadores observam que em épocas anteriores, tais questões permaneceriam no domínio do boato e da especulação. A certeza científica agora possível cria uma situação sem precedentes para uma monarquia construída sobre linhagem sanguínea e herança. Ao longo da história, monarquias sobreviveram a guerras, revoluções e escândalos, observou um historiador. Mas nunca antes tiveram que enfrentar testes de DNA e a certeza absoluta que eles proporcionam sobre relações biológicas. Isso pode ser mais desafiador ao conceito de linhagem real do que qualquer revolução política. A questão definitiva: identidade. Além das implicações constitucionais e do drama familiar, está a jornada profundamente pessoal de um homem descobrindo sua verdadeira identidade na meia-idade. Para Harry, agora com pouco mais de 40 anos, essa revelação representa uma reavaliação fundamental de sua história de vida. Não se trata apenas de quem é o pai dele, explicou um psicólogo especializado em questões de identidade que não tem ligação com Harry. É sobre quem ele achava que era versus quem ele realmente é. Esse tipo de descoberta obriga a reexaminar cada memória, cada relacionamento, cada suposição sobre si mesmo. Amigos dizem que Harry está enfrentando esse momento com notável resiliência, baseando-se no crescimento pessoal que alcançou através da terapia e de sua nova vida nos Estados Unidos. Em vez de ser destruído por essa descoberta, ele parece estar integrando-a a uma nova compreensão de si mesmo. Harry me disse que finalmente se sente livre para ser totalmente ele mesmo, disse um conhecido. Não um príncipe, não um duque, não um reserva, apenas Harry, filho de Diana, pai de seus filhos, marido de Meghan. Há uma simplicidade profunda nessa identidade que ele considera pacífica. Para um homem cuja vida foi definida por títulos, expectativas e escrutínio público, esse rompimento final, provocado pela descoberta mais pessoal de todas, pode ser finalmente a libertação que ele vinha buscando desde que se afastou das funções reais em 2020. Ao escolher construir sua identidade com base na verdade em vez de títulos herdados ou expectativas institucionais, Harry parece seguir um caminho que sua mãe teria reconhecido: escolher a autenticidade em vez da tradição e a verdade pessoal em vez da expectativa pública. Você não acreditava que ela estava morta por muito tempo.
Eu simplesmente me recusava a aceitar que ela tinha partido. Durante anos, as pessoas se perguntaram se havia mais por trás da morte da princesa Diana do que foi contado ao mundo. Muitos acreditam que não foi apenas um acidente, que pessoas poderosas podem ter estado envolvidas. Agora, algo chocante veio à tona. O príncipe Harry supostamente revelou uma lista completa de nomes, pessoas que podem ter tido um papel no que realmente aconteceu naquela noite. Isso muda tudo. Por tanto tempo, a verdade foi mantida na escuridão. Mas agora, as portas do passado estão se abrindo, e o que está por trás delas pode abalar o mundo. Se esses nomes forem reais, significa que a morte de Diana não foi apenas um evento trágico. Foi algo muito maior. Algo que pessoas poderosas nunca quiseram que o mundo soubesse. Mas se essa informação vazou, o que acontece agora? A justiça finalmente será feita? Ou a verdade será silenciada mais uma vez? A luta do príncipe Harry com a versão oficial. Durante anos, o príncipe Harry lutou com o que o mundo foi informado sobre a morte de sua mãe. Embora a história oficial sempre tenha sido que o carro de Diana bateu em Paris porque o motorista estava bêbado e os paparazzi os perseguiam, Harry nunca acreditou totalmente nisso. No fundo, ele sempre sentiu que havia algo mais, algo que as pessoas não estavam dizendo em voz alta. Em diferentes entrevistas ao longo dos anos, Harry deu a entender que tinha perguntas. Perguntas que nunca foram respondidas. Uma vez, ele disse que não confiava nas pessoas que conduziram a investigação. Parecia que todos foram rápidos demais para culpar o motorista ou os paparazzi. Mas ninguém realmente investigou mais a fundo. Harry deixou claro que, mesmo quando criança, se perguntava por que sua mãe não tinha proteção adequada naquela noite. Por que estavam dirigindo tão rápido? Por que ninguém estava lá para salvá-la? Sua raiva contra a mídia não é segredo. Em muitas entrevistas, Harry compartilhou o quanto culpa a imprensa pela morte de sua mãe. Ele acredita que a caçaram como a um animal, perseguindo-a até o fim. Ele também sente que a mídia nunca assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu. Em vez disso, escreveram uma matéria atrás da outra, lucraram com a tragédia de Diana e seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Seu livro, Spare, nos dá uma visão mais próxima de sua dor. No livro, ele escreve sobre como costumava pedir ao seu motorista que passasse pelo mesmo túnel onde sua mãe morreu, na esperança de entender como tudo aconteceu. Essa imagem por si só mostra o quanto essa perda o assombra até hoje. E então veio sua série documental da Netflix, onde ele e Meghan Markle se abriram ainda mais. Em um episódio, Harry quase se emociona ao falar sobre como a história estava se repetindo. Ele viu como a mídia estava indo atrás de Meghan da mesma forma que foi atrás de Diana. Foi aí que Harry disse algo que fez todos pararem para pensar. Ele deu a entender que havia mais na história da morte de Diana, algo mais sombrio, algo que o mundo ainda não sabe. Mas a verdadeira pergunta é: por que agora? Por que Harry escolheria este momento para vazar a lista completa de pessoas envolvidas? Alguns dizem que Harry chegou ao seu limite depois de deixar a família real, perder seus deveres reais e lutar contra a mídia. Talvez essa seja a maneira dele finalmente acertar as contas. Ele não está mais ligado ao palácio. Ele não está mais com medo. Talvez, pela primeira vez na vida, Harry se sinta livre o suficiente para contar a verdade. Ou talvez seja porque agora ele tem filhos. Talvez ele olhe para Archie e Lilibet e pense que eles merecem saber o que realmente aconteceu com a avó deles. De qualquer forma, se esse vazamento for verdadeiro, é uma das maiores bombas reais que já vimos. O suposto vazamento. Quem estava na lista? Agora vamos falar sobre a lista vazada de que todos estão falando. Antes de entrarmos nos nomes, vamos ser claros. Isso ainda é especulativo. Não foi confirmado oficialmente por nenhum governo ou tribunal, mas as fontes dizem que o vazamento veio diretamente de Harry ou de alguém muito próximo a ele. A lista é chocante.
inclui pessoas poderosas, pessoas que você nunca esperaria ver conectadas à morte de Diana. Primeiro, há menções a conselheiros reais seniores. Nenhum nome específico foi divulgado, mas expressões como figuras reais de alto escalão estão sendo usadas. Pessoas que tinham muito a perder se Diana se casasse com Dodi Al-Fayed. Pessoas que se preocupavam com como as escolhas de Diana poderiam mudar o futuro da monarquia. Depois, há sussurros sobre agências de inteligência britânicas, especialmente o MI6. Alguns relatórios dizem que o MI6 estava monitorando Diana em seus últimos dias. Estavam preocupados com o que ela poderia revelar ou com quem poderia se casar. É um pensamento assustador, mas se for verdade, significa que sua morte não foi apenas um trágico acidente, mas algo muito mais planejado. As autoridades francesas também são questionadas no vazamento. Muitas pessoas se perguntam há anos por que a polícia francesa lidou com o acidente da maneira como lidou. Por que a cena do acidente não foi devidamente isolada? Por que Diana demorou tanto para chegar ao hospital? Por que tantos relatórios estavam cheios de erros? Segundo o vazamento, alguns acreditam que as autoridades francesas estavam encobrindo algo ou faziam parte de um plano maior. O vazamento não para por aí. Também aponta o dedo para magnatas da mídia e certos editores de tabloides. Essas são as pessoas que pagaram aos paparazzi para perseguirem Diana naquela noite. Alguns desses chefes de mídia tinham conexões próximas com a família real e o governo britânico. Seria possível que estivessem trabalhando juntos para silenciar Diana de uma vez por todas? E é claro que não podemos ignorar as alegações antigas de Mohammed Al-Fayed. O pai de Dodi sempre acreditou que a morte de Diana foi planejada. Durante anos, ele afirmou que pessoas poderosas não queriam que Diana se casasse com seu filho por causa de sua origem muçulmana. Ele acreditava que temiam que o futuro rei da Inglaterra tivesse um padrasto muçulmano, ou até mesmo irmãos muçulmanos. Esse motivo, segundo o vazamento, pode ser a verdadeira razão por trás de tudo. É assustador pensar nisso. Se essa lista for real, significa que a morte de Diana nunca foi sobre um motorista bêbado ou um carro em alta velocidade. Foi sobre poder, medo e controle. E agora, com esse vazamento, o mundo está sendo forçado a rever tudo novamente. A reação da família real ao vazamento. Como se pode imaginar, esse vazamento causou ondas de choque na família real, mas publicamente eles permanecem em silêncio. Não houve declaração oficial, nenhuma coletiva de imprensa, apenas silêncio total. É como se esperassem que, se não disserem nada, a história desaparecesse. Mas nos bastidores, a família real provavelmente está em modo de pânico. Isso não é apenas mais um boato de tabloide. Se a lista for real, coloca algumas das pessoas mais poderosas do Reino Unido em uma posição muito delicada. Para o rei Charles, o príncipe William e outros membros seniores da realeza, esse vazamento pode reabrir feridas antigas e iniciar novos conflitos. Alguns especialistas acreditam que a estratégia de sem comentários da família real é uma forma de controlar a situação. Se falarem, podem acabar confirmando a história. Se ficarem em silêncio, deixam o público especulando. Mas uma coisa é certa. Esse vazamento vai tornar a já profunda ruptura entre Harry e sua família ainda pior. É quase impossível voltar atrás depois disso. Possíveis repercussões desse vazamento. A grande pergunta agora é: o que acontecerá em seguida? Que tipo de problemas Harry pode enfrentar por vazar algo assim? Alguns especialistas jurídicos dizem que, se Harry nomeou pessoas sem provas concretas, pode enfrentar processos judiciais. Ele pode ser acusado de difamação ou de violar regras de segurança nacional. Há até a chance de que sua segurança seja retirada, deixando ele e sua família vulneráveis. Mas não é apenas Harry que pode enfrentar consequências. Esse vazamento pode forçar o governo britânico a responder. Pessoas ao redor do mundo já estão pedindo uma nova investigação sobre a morte de Diana. Se isso acontecer,
A família real e muitas figuras poderosas podem ser novamente arrastadas para o centro das atenções. Para a monarquia, esse vazamento é um pesadelo. Sua imagem já foi danificada ao longo dos anos, por escândalos e saídas de membros da realeza. E agora isso, a própria base da família real, confiança, honra e dever, está sendo questionada. Se o público começar a acreditar que os Royals tiveram envolvimento na morte de Diana, isso pode mudar tudo. O que isso significa para o futuro do príncipe Harry? Com tudo o que está acontecendo, não há como evitar a pergunta: o que isso significa para o príncipe Harry? Esse é o ponto final? Ele está realmente rompendo de vez com a família real? Algumas pessoas acreditam que esse vazamento é a forma de Harry queimar sua última ponte. Talvez ele já saiba que não pode voltar. Talvez, no fundo, ele sinta que contar a verdade sobre sua mãe é mais importante do que continuar fazendo parte da realeza. Mas há outro lado nisso também. Alguns dizem que esse vazamento pode, na verdade, atrair mais apoio para Harry. Pessoas que perderam a fé na realeza podem agora ver Harry como a única voz honesta em uma família cheia de segredos. Esse pode ser o seu momento de finalmente se libertar e criar seu próprio legado, um que não esteja ligado à coroa. Ainda assim, é um terreno perigoso. Se o vazamento levar a ações legais ou ameaças, Harry pode perder tudo: seus títulos reais, sua proteção, até mesmo sua conexão com o Reino Unido. Mas conhecendo Harry, talvez ele já tenha aceitado isso. Talvez para ele, a verdade sobre Diana valha qualquer preço. E quem sabe, talvez esse vazamento finalmente faça o mundo exigir justiça para Diana. Talvez, depois de todos esses anos, sua morte não seja apenas mais uma história trágica. Talvez, por causa de Harry, as pessoas finalmente obtenham as respostas que estavam esperando. A verdade tem uma forma de emergir. Não importa o quanto tentem enterrá-la. Se o que o príncipe Harry revelou for real, isso pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a morte da princesa Diana. Mas a grande questão continua: a justiça será finalmente feita, ou aqueles no poder farão de tudo para manter isso escondido? Fique atento, porque mais detalhes chocantes podem surgir a qualquer momento. Temos relatos de Paris. Diana, princesa de Gales, morreu em um acidente de carro. A noite parecia estranha. Algo não estava certo. Uma ligação silenciosa aconteceu pouco antes de tudo mudar para sempre. Foi a última ligação da princesa Diana antes do acidente. Durante muitos anos, ninguém soube o que ela disse. As pessoas fizeram perguntas, adivinharam, contaram histórias diferentes, mas a única pessoa que sabia a verdade permaneceu em silêncio: seu mordomo. Ele era mais que um empregado. Era alguém em quem ela confiava, alguém que permaneceu ao lado dela quando o mundo lhe virou as costas. Agora, depois de todo esse tempo, ele está pronto para falar. Ele se lembra daquela ligação final, cada palavra e cada sentimento. Não foi longa, não foi alta, mas estava cheia de emoção profunda, tristeza, preocupação e algo mais. Foi um momento congelado no tempo, pouco antes do mundo perder alguém que amava. O que realmente aconteceu durante aquela ligação? O que Diana disse? Por que foi tão importante? As respostas não estão mais escondidas. A verdade é silenciosa, poderosa e devastadora. E começa com uma voz do outro lado da linha. Sua voz pela última vez. Quem era o mordomo de Diana? Paul Burrell era mais do que um funcionário da realeza. Ele não era apenas um mordomo no palácio. Era uma figura silenciosa ao lado de uma das mulheres mais amadas do mundo. Para a princesa Diana, Paul não era apenas alguém que servia chá ou abria portas. Ele era alguém em quem ela confiava com sua vida, seus segredos e suas lágrimas. Paul começou a trabalhar para a família real quando era muito jovem. Mas seu vínculo com Diana começou em 1987. Desde então, permaneceu ao lado dela até sua trágica morte em 1997.
Foram 10 anos completos. 10 anos ouvindo, observando, ajudando e cuidando. Diana frequentemente o chamava de sua rocha. Nos momentos em que se sentia perdida ou quebrada, era em Paul que ela se apoiava. Ele a viu rir, chorar, se preocupar. Ele a viu crescer de uma jovem princesa para uma mulher forte e independente. Poucas pessoas tinham acesso tão íntimo à vida de Diana, mas Paul tinha. Após a morte de Diana, Paul ficou em silêncio por um tempo. Depois, ao longo dos anos, começou a falar. Escreveu livros. Apareceu na TV. Algumas pessoas achavam que ele fazia isso por dinheiro. Outras acreditavam que ele só queria manter viva a memória dela. Esse debate ainda continua até hoje. Ele foi leal ou apenas buscava fama? Mas há algo importante a lembrar. Paul estava lá. Ele viu tudo. Ouviu os pensamentos dela nas madrugadas. Sabia quando ela estava sofrendo e quando estava feliz. Esse tipo de acesso torna sua voz poderosa. E quando ele fala, as pessoas ouvem. Então, quando Paul compartilhou recentemente detalhes sobre a última ligação telefônica de Diana antes de sua morte, o mundo parou para prestar atenção. Porque se alguém sabia o que realmente estava acontecendo com Diana naqueles momentos finais, era ele. Os últimos dias de Diana em Paris. No final de agosto de 1997, a princesa Diana viajou para Paris com Dodi Al-Fayed, filho do bilionário Mohammed Al-Fayed. Era para ser uma breve escapada, uma pausa privada, um momento para respirar. Diana estava sob pressão há anos. A mídia a seguia por todos os lugares. Cada passo, cada sorriso, cada momento com seus filhos era observado, fotografado e julgado. E agora que estava namorando Dodi, a atenção só havia piorado. Em Paris, ela ficou no Hotel Ritz, propriedade do pai de Dodi. O casal tentava desfrutar de uma noite tranquila, mas os paparazzi estavam em cada esquina. Motos, flashes, multidões. Não havia paz. Paul Burrell não estava com Diana em Paris. Ele estava no Reino Unido, mas isso não significava que não estavam em contato. Segundo Paul, Diana o chamava frequentemente quando estava fora. Às vezes só para conversar, às vezes para tirar dúvidas, mas principalmente porque precisava se sentir segura. Ele era como uma voz constante em seu mundo tempestuoso. Na noite de 30 de agosto de 1997, Diana e Dodi saíram pela entrada dos fundos do Hotel Ritz. Tentavam escapar dos paparazzi. Entraram em um carro conduzido por Henry Paul, vice-chefe de segurança do hotel. Passava da meia-noite. Minutos depois, o carro colidiu dentro do túnel Pont de l'Alma. O acidente matou Dodi e Henry Paul instantaneamente. Diana foi levada ao hospital, mas morreu algumas horas depois. O único sobrevivente foi o guarda-costas Trevor Rees-Jones. Todos conhecem essa parte. Vimos as manchetes, vimos as imagens. Mas há uma parte da história que continua um mistério. Com quem Diana falou naqueles momentos finais? E o que ela disse? A última ligação telefônica. O que Burrell revelou? Paul Burrell compartilhou recentemente algo que manteve em segredo por mais de 25 anos. Segundo ele, Diana fez uma ligação pouco antes do acidente, e essa ligação foi para ele. Ela me ligou naquela noite, disse Paul. Estava no carro. Estavam prestes a sair. Ela só queria conversar. Não durou muito, apenas alguns minutos. Imagine isso por um momento. Uma das mulheres mais vigiadas do mundo, em uma cidade na qual não se sentia segura, em um carro no qual não confiava, e ela pega o telefone e liga para seu mordomo. Não para o parceiro, não para uma amiga, nem para a família, para Paul. Por quê? Porque ele sempre atendia, porque nunca a julgava, porque ela podia contar com ele. Paul não revelou todos os detalhes do que foi dito, mas compartilhou o suficiente. Ela estava calma. Ele disse que ela não estava com medo, mas também não se sentia bem. Ela disse que estava cansada, sentia falta dos meninos, não tinha certeza se aquela vida com Dodi era realmente o que queria.
Não foi uma ligação de despedida. Não foi dramática. Foi simplesmente real, honesta, crua. Ela falou em voltar para Londres em breve. Paul acrescentou que ela queria ver William e Harry. Sentia mais falta de ser mãe do que qualquer outra coisa. Essa única ligação nos diz mais do que qualquer foto. Mostra que Diana não estava fugindo, não estava perdida, estava planejando voltar para casa. Por que isso importa? Novo contexto ou implicações? Então, por que essa ligação é tão importante? Porque por mais de 2 décadas, as pessoas se perguntaram o que Diana realmente sentia naquela noite. Ela estava apaixonada por Dodi? Tinha medo da imprensa? Ela estava feliz, triste ou confusa? As palavras de Paul nos dão um vislumbre do coração dela. Não por meio de jornais, nem de fofocas, mas por meio de alguém em quem ela confiava profundamente. Essa ligação telefônica adiciona um toque humano a uma história trágica. Ela nos lembra que por trás de todos os títulos reais e das manchetes sensacionalistas, havia uma mulher real, uma mãe, uma amiga, uma pessoa que às vezes se sentia sozinha, uma pessoa que queria amar e ser amada. E talvez, apenas talvez, isso mude a forma como vemos aquela noite. Porque se Diana já estava pensando em voltar para Londres, se não tinha certeza sobre seu relacionamento, então a ideia de que ela e Dodi estavam planejando um futuro a longo prazo se torna menos certa. Isso não muda os fatos do acidente, mas muda o sentimento em torno dele. A mídia rapidamente repercutiu os comentários de Paul. Manchetes ao redor do mundo divulgaram histórias sobre a última ligação de Diana. As redes sociais foram inundadas com reações, algumas de apoio, outras céticas. Mas uma coisa ficou clara: as pessoas ainda se importam. O mundo não esqueceu, e o mistério ainda permanece. Análise e especulação. Então, o que essa ligação realmente nos diz? Diana estava tentando dizer algo mais? Ela sentiu que algo estava errado naquela noite? Teve um mau pressentimento? Ou estava apenas cansada e precisava de uma voz familiar para ajudá-la a se sentir bem? Paul Burrell não disse que ela estava com medo, mas sugeriu algo mais profundo. Ela não estava em paz. Disse que ela estava buscando. Sempre buscando. Alguns acreditam que Diana pode ter pressentido o perigo. Outros acham que ela estava começando a perceber que sua viagem a Paris não estava lhe trazendo a paz que esperava. Existem muitas teorias sobre o que realmente aconteceu naquele túnel. Não vamos entrar em conspirações, mas não podemos ignorar as perguntas que ainda pairam no ar. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, sempre acreditou que havia mais por trás do acidente. Ele disse muitas vezes que não acha que tenha sido apenas um acidente. E embora as investigações oficiais não tenham encontrado indícios de crime, as dúvidas permanecem em muitos corações. Mas além das teorias, essa ligação telefônica nos lembra de algo muito mais simples, que Diana, em sua última conversa conhecida, escolheu falar com alguém que sempre esteve lá por ela. Ela não ligou para um político ou um novo amigo, ela ligou para Paul. E isso diz muito. Talvez ela se sentisse sozinha, talvez precisasse de um ponto de apoio, ou talvez só quisesse se sentir normal, conversar com alguém que a visse não como uma princesa, mas como uma pessoa. Essa é a parte que mais dói. Não os flashes, não as perguntas, mas a verdade silenciosa de que, no fim, Diana ainda estava em busca de paz. E talvez, apenas talvez, ela tenha encontrado um pouco dessa paz naquela última ligação. Os momentos finais de Diana foram cheios de emoção que ainda ecoa até hoje. Sua última ligação não foi apenas uma despedida, foi um vislumbre do seu coração, de seus medos e de sua força. Histórias como esta nos lembram o quão humana ela realmente era por trás de todas as câmeras e manchetes. Se essa história te tocou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para mais verdades não contadas e ativar o sino para nunca perder um momento que importa. Obrigado por assistir.